Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer todas as informações fresquinhas do Palmeiras aí para você. E hoje o vídeo ele está imperdível. Vamos trazer todas as informações do Campeonato Paulista da partida semifinal que acontece daqui a pouquinho lá no Allianz Parque. Também tem novidades sobre Arthur, o atacante aí do Red Bull Bragantino. Também tem uma nota importantíssima sobre o meio atacante Pedrinho, ou seja, muita informação aqui no vídeo de hoje. Mas primeiramente eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se você gostar do vídeo também deixe seu like, ajuda demais, fortalece aí o nosso trabalho. Não esqueça também de deixar seus comentários, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. E eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você, meu amigo, e como você, minha amiga, montar uma estrutura e trabalhar em casa pela internet. Portanto, se você tem um sonho aí de ganhar dinheiro pela internet, esse curso está imperdível. Se interessar, link na descrição e no primeiro comentário. E vamos iniciando o nosso boletim informativo destacando a semifinal do Campeonato Paulista. Meu amigo, logo mais às 16 horas, Palmeiras e Ituano se enfrentam no Allianz Parque em busca da vaga para a grande final do Paulistão 2023. Só lembrando que é partida única e eliminatória, ou seja, perdeu, está fora. Se houver empate aí no tempo normal, a decisão será decidida nas cobranças de pênaltis. O Palmeiras, que deve ir a campo aí logo mais, deve ter o Everton no gol, na lateral direita Marcos Rocha, a dupla de zaga deve ser Gustavo Gomes e Murilo, e fechando o sistema defensivo, Piquerez na lateral esquerda. O meio campo deve ser formado por Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, e o trio de atacantes deve ter Dudu, Rony, e aí está a única dúvida de Abel Ferreira aí até o momento: Hendrick ou Bruno Tabata. Os dois brigam aí por uma vaga no time principal. Abel Ferreira só não terá à sua disposição o colombiano aí Atuesta. Dos demais, o Verdão tem todos os atletas aí em disponibilidade. Já o Ituano, ele deve ir a campo com Jefferson Paulino, que por sinal aí é um ótimo goleiro, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri, Lucas Siqueira, Marcelo Freitas ou Rafael Pereira e Eduardo Persson, Gabriel Barros, Paulo Vitor e Quirino. O técnico aí é Gilmar Dalpozo. Ressaltando que o Ituano tem como desfalque aí o meio-campo André Luiz, do qual é investigado aí um caso de suposta manipulação de resultados. O Ituano, ao saber aí da acusação, ele afastou o atleta imediatamente. E o histórico desse confronto coloca aí, obviamente, o Palmeiras com uma larga vantagem aí sobre o Ituano. No total, são 31 jogos disputados entre Palmeiras e Ituano. Nesses confrontos, o Palmeiras obteve 19 vitórias. O Ituano tem 7 vitórias aí sobre o Verdão e por 5 vezes o jogo terminou empatado. Jogando em casa, o Palmeiras aumenta ainda mais a vantagem. Ele venceu 11 das 14 partidas disputadas aqui na capital. Empatou uma e perdeu 2. Já o Ituano, jogando aí em seus domínios, tem 5 vitórias sobre o Verdão e sofreu 8 derrotas, além aí de 5 empates. Isso quando defrontou aí com o Palmeiras jogando no Novelli Júnior, seu estádio aí em Itu. E a última vitória do Ituano aí sobre o Palmeiras na capital paulista foi em 2014, também numa semifinal aí do Paulistão, o que culminou na eliminação do Palmeiras e acabou aí coroando o trabalho do time do Ituano, conquistando o título aí do Paulistão daquele ano, com uma vitória em pleno Pacaembu sobre o Santos, na disputa aí nas penalidades máximas. E desde essa última vitória aí do Ituano em território aqui palmeirense, que foi, como eu disse anteriormente, em 2014, as equipes elas se encontraram mais 7 vezes e, via de regra, o retrospecto também é amplamente favorável ao Verdão. São 5 vitórias palmeirenses, uma vitória rubro-negra, do qual foi aí no Paulistão de 2017, lá no Novelli Júnior, e um empate. Porém, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, meu amigo. Esse canal aqui é um canal de informação. Portanto, passamos aí as estatísticas desse duelo, ou seja, o seu histórico. Porém, histórico não entra em campo. O elenco palmeirense tem que ter em mente que é jogo único e também tem que respeitar o adversário, pois se chegou numa semifinal de Campeonato Paulista, é sinal que tem qualidade. Portanto, o Palmeiras tem que entrar aí com sangue nos olhos, pois não vai ter moleza no jogo hoje não. Esse jogo, ele também será marcado aí por um reencontro. Isso mesmo, formado aí nas categorias de base do Palmeiras,
O meia José Aldo, de 24 anos, atualmente aí no Ituano, ele irá atuar contra o Clube Palestrino pela primeira vez como atleta profissional. José Aldo ele foi contratado pelo Ituano no início dessa temporada. O meia aí ele soma 10 jogos no ano, ainda sem participar diretamente aí de gols. Nas quartas de final aí do Paulistão, no entanto, o jogador converteu a penalidade diante do Corinthians na Neoquímica Arena após o empate aí por 1-1 no tempo regulamentar. José Aldo, ele foi destaque aí das categorias de base do Palmeiras, porém não chegou a ser promovido ao time principal, mas ele até realizou treinamentos aí com o plantel principal em 2018, ano aí que foi campeão do Brasileirão Sub-20 com o clube. Sem espaço aí após completar os 20 anos, ele foi negociado junto ao time Sub-23 do Internacional. Portanto, José Aldo aí se reencontrando com o Verdão em um momento importante, ou seja, em uma semifinal de Paulistão. E agora uma nota que envolve o nosso técnico aí, o português Abel Ferreira. Meu amigo. E Abel Ferreira, ele está prestes a quebrar mais um recorde aí na sua carreira sob o comando do Palmeiras. Se vencer o Ituano hoje, que seja aí no tempo normal ou nas cobranças aí de pênalti, Abel Ferreira se tornará o técnico do Palmeiras que mais chegou em finais de campeonato em todos os tempos. Na realidade, Abel ele já ocupa essa primeira colocação. Só que essa primeira colocação, no momento, ela é dividida com Luiz Felipe Scolari, nosso querido aí Filipão. Ambos estiveram em 10 finais de campeonatos comandando o Palmeiras. Porém, se Abel confirmar a classificação para a final do Paulistão hoje, ele se isola na liderança, chegando a 11 finais no comando aí alviverde. É brincadeira, meu amigo. E completando aí essa lista celeste de treinadores, Luxemburgo tem 7 finais aí com o Palmeiras, Oswaldo Brandão tem 5 e Ventura Cambão soma 3 finais como comandante alviverde. Portanto, quebrar recorde aí está se tornando corriqueiro para Abel Ferreira. Ele está próximo aí de quebrar mais um aí na sua carreira. E agora 2 informações sobre o mercadão da bola. A primeira delas é a respeito do meia atacante Pedrinho, hoje jogador aí do Atlético Mineiro, que recentemente teve o nome aí ligado ao Palmeiras, do qual várias especulações davam conta de um possível interesse do Verdão. Mas apesar da direção palmeirense ter descartado qualquer interesse aí no jogador, ontem o seu empresário Will Dantas se pronunciou sobre a atual situação do jogador, que terá o seu contrato aí de empréstimo encerrado aí com o time mineiro no dia 30 de junho. O Atlético ele tenta a extensão do empréstimo para até o final do ano. Porém, o clube detentor dos direitos aí do atleta, o Shakhtar Donetsk, quer vender o jogador de forma definitiva. Mas Will Dantas afirmou que não irá medir todos os esforços para manter Pedrinho no Atlético. Will disse que deu sua palavra ao presidente Sérgio e para Rodrigo Caetano, aí, o diretor de futebol do Galo. Will completou dizendo que Rodrigo Caetano é um cara ponta firme, sério e direito, do qual também aí é seu amigo. Portanto, Will Dantas, empresário aí do meio atacante Pedrinho, deixando claro qual será o destino aí do jogador. E a segunda informação é sobre o atacante Arthur do Red Bull Bragantino. Eu vou atualizar agora para você, meu amigo, como andam as negociações entre Bragantino e Palmeiras. Na realidade, o atacante Arthur do Bragantino, ele interessa sim ao Palmeiras. E isso é fato. Não é especulação. No entanto, é bom deixar bem claro que o clube alviverde não fez até o momento nenhuma proposta oficial para o clube aí de Bragança, mas aposta no fato aí de possuir 10% dos direitos econômicos aí de Arthur como um trunfo aí para o negócio acontecer. O Red Bull Bragantino ele já se pronunciou a respeito da venda de Arthur para o Palmeiras, através aí do seu diretor Thiago Escuro, que afirmou que aceita negociar o atleta aí com o Verdão. E uma das situações que favorece o Palmeiras nessa possível negociação é o fato do Palmeiras ainda ter uma parcela dos direitos do jogador, como eu disse aí anteriormente, do qual esses direitos giram em torno de 10% do valor. Sendo assim, o Verdão sabe que será notificado caso algum outro clube faça uma proposta por Arthur, pois se torna obrigado que isso aconteça devido ao Verdão ter um percentual aí nos direitos do jogador. Isso, porém, não dá ao palestra aí a prioridade em relação a uma venda do profissional, mas o Palmeiras tem a possibilidade de fazer uma contraproposta. Isso basicamente aconteceu no ano passado, quando Arthur ele recebeu uma oferta aí de 10 milhões de dólares, cerca aí de 51,8 milhões de reais na cotação na época do Al Rayyan aí do Catar.
quando a direção palmeirense ela ficou sabendo dessa proposta aí do time do Catar, a direção aí alviverde ela se interessou, pois eles consideraram que o valor é interessante para ter o atacante aí de volta. Na ocasião, o próprio jogador ele não quis aí se transferir para o Oriente Médio. Nesse momento, ele só gostaria de deixar o futebol brasileiro para se transferir aí para a Europa. Jogar em outro clube brasileiro é algo considerado também aí pelo atleta que tem o desejo aí de voltar ao Verdão em algum momento da carreira. Inclusive, ele deu entrevistas esses dias afirmando essa vontade de retornar ao Palmeiras. E na consulta inicial feita pela direção palestrina e a dirigentes do Bragantino, a informação é que a equipe do interior paulista ela deseja receber 15 milhões de euros, cerca de 85,1 milhões de reais na cotação atual, em uma possível venda de Arthur. Mas, segundo informações obtidas, uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 56,8 milhões de reais na cotação atual, pode ser aceita, dependendo aí do formato da negociação. A diretoria dos dois clubes aí, elas possuem uma ótima relação e o negócio pode sim vir se concretizar. Dentro do Palmeiras aí o nome de Arthur, ele divide opiniões, mas na balança pesa mais as opiniões positivas. A comissão técnica palmeirense aí, por exemplo, ela gosta muito do jogador. Um ponto considerado positivo é que o profissional ele já está adaptado aí ao futebol brasileiro e não seria uma aposta como algumas recentes aí, como o argentino aí, Flaco Lopes e Merentiel, que foram contratados ano passado. O segundo, inclusive aí, Merentiel, já até foi emprestado para o Boca Juniors aí da Argentina. Porém, Arthur dificilmente chegaria aí ao Verdão nesse primeiro semestre, já que a janela de transferências aí nacional, ela se encerra no dia 4 de abril e o jogador ele está envolvido aí nas fases finais aí do Paulistão. Se o Bragantino for desclassificado, por exemplo, aí pelo Água Santa, na outra semifinal aí do Paulistão, que acontece na segunda-feira, às 21 horas na Vila Belmiro, pode ser aí que dê tempo de fechar com o jogador e ainda assim fazer a inscrição dele aí para o restante da temporada. Porém, se o Braga classificar para a grande decisão, não teria como inscrever o atleta nessa janela de transferência que se fecha agora em abril, pois o jogo final do Paulistão é no dia 9 de abril, data que a janela de transferência brasileira já estaria aí fechada e abriria aí somente em julho. Portanto, a situação de Arthur ainda é indefinida. Vamos aguardar aí o desfecho de toda essa situação. Para você, um abraço. Até mais.